Você já parou para pensar quantas vezes você tem terceirizado a sua vontade por medo de ser rejeitado ou pelo medo de sentir culpa por determinada coisa? Eu tenho observado em coisas muito pequenas do dia a dia e às vezes até em pedidos de autorização para fazer determinada coisa, para agir de determinada forma, de algumas pessoas ficam pedindo permissão, perguntando se pode, se eu quero, se eu isso, para poder tomar alguma decisão. E o que eu notei dentro disso, que eu já fiz também, é que algumas pessoas precisam terceirizar a própria vontade, ou seja, colocar na mão de outra pessoa a própria vontade, para que não sejam rejeitados, não se sintam rejeitados caso sejam não, ou não se sintam culpados pelaquela decisão que tomaram. Eu vou dar um exemplo bem simples para você. Quantas vezes você já perguntou para alguém assim, o que você acha de eu fazer tal coisa por você, por exemplo? Ou então, um exemplo bem simples, se você quiser, eu posso ir até aí, por exemplo, entende? Só que a vontade de ir, a vontade de fazer algo, seja por alguém, seja em prol de alguma coisa, tem que ser nossa. A gente não pode ficar simplesmente esperando com que a outra pessoa dê o aval, vamos dizer assim. Eu não estou falando em agir de forma indelicada ou mal educada, não é isso. Mas eu estou falando para que a gente pense sobre isso. Sempre que você tiver de verdade vontade de fazer alguma coisa, de ser de determinada forma, por algum projeto ou por alguém, faça pela sua vontade. Se você quer fazer isso, faça, dê a cara a tapa, corra o risco, entende? Mas faça aquilo que você tem vontade. Não fique terceirizando a sua vontade com medo de ser rejeitado ou pelo medo da culpa de ter tomado uma decisão que pode vir a ser ruim depois. Porque cada vez que a gente faz isso, a gente coloca para o outro literalmente a nossa capacidade de decidir a nossa vida, de decidir os nossos resultados. Então, era sobre isso que eu queria falar, para te convidar, para que você pense até que ponto eu tenho agido da forma que eu quero para produzir os resultados que eu desejo, que eu espero para a minha vida, e até que ponto eu tenho colocado isso na mão de outras pessoas, sempre perguntando o que acham, se acham que vai ser bom, que vai ser ruim, se vai incomodar, se não vai, se isso e aquilo. Tá bom? Pensa um pouquinho no rumo que você está dando para a sua vida. Até que ponto você tem terceirizado a sua vontade? Por medo de rejeição ou pelo medo de sentir culpa? Era isso. Um beijo.